Então estamos voltando, esperando a Dani entrar. Deu problema no Insta, não tá aparecendo a imagem da Dani. E hoje nós vamos falar com a Daniela. Ó, o pessoal já está voltando. Ela vai falar de um tema tão maravilhoso. Vamos fazer o sorteio do livro. Daniela, estou voltando. Camila, Ana Carvalho. Juliana Souza. Juliana, eu a conheci, uma queridona. A Elza. O tema, nós vamos falar sobre maternidade e profissão com a Daniela. Vou colocar aqui, fixar. Pronto. Agora vai. Agora vai, Dani. A Rose, terapeuta aqui de nós também. A Michele. De novo nós estamos ouvindo, mas nós não estamos vendo. Assim, não entendo o que está acontecendo, sinceramente. Mas podemos... Podemos fazer, Cláudio, por mim tá tranquilo. Fazer, não é? É uma pena, mas às vezes o Insta dá isso mesmo, sabe? Já aconteceu outras vezes com outros participantes. E pode ser alguma coisa do Insta. Então, Dani, bem-vinda! Eu que agradeço a oportunidade de falar com você. É um imenso prazer isso para mim. Tudo muito novo, mas aprender sempre é muito bom. E aprender com você é melhor ainda, então. Obrigada, obrigada. Dani, as pessoas estão aqui eufóricas nesse tema. É um tema tão importante. Inclusive, estão falando que importa o conteúdo. Então, vamos Isso. relaxar e vamos tocar, porque os desafios fazem parte da nossa vida, né? O tempo todo. Nem tudo, às vezes, a gente não tem controle de tudo, não é? Às vezes nós queremos tanto, e é mais ou menos o tema da nossa live também, né? Sim, claro. Essas emoções, esses sentimentos que a gente carrega, que faz tanta... que nos impulsiona, ou então nos trava tanto, né? Na vida. Sim, a gente percebe que quando a gente começa a fazer alguma coisa na nossa vida, outros sentimentos vão brotando internamente. E o efeito, mais ou menos, o que a gente procura fazer é sumir, sair fora desses sentimentos, não entrar em contato no dia a dia. É uma dinâmica muito comum. E quando nós queremos alcançar algum objetivo, nós temos que fazer exatamente o contrário. Né? Entrar para dentro, né? Fazer um movimento interno para alcançar e conhecer esses sentimentos, explorar esses sentimentos. Nesses dias atrás, eu vi uma live sua, eu achei muito interessante, onde ela falou do autoconhecimento. E é bem isso, né? Como que eu vou me conhecer? Se eu fico buscando as respostas no externo, nos movimentos da vida, como que eu vou me desenvolver se eu não me conheço? E as constelações sistêmicas, elas são maravilhosas nesse sentido, porque ela nos proporciona esse movimento da alma, esse olhar interno. A partir disso, as coisas começam a ficar mais claras, a nossa consciência se expande mesmo, para que a gente possa observar os nossos conteúdos. Da onde? Por que eu sinto isso? Da onde isso vem? O que me move? Da onde vem essa raiva que eu sinto tanto? Você sabe, Claudiane, que eu tive um período que eu estava movida pela raiva, mas era uma raiva tão forte, ela era tão forte que ela se movimentou no meu corpo inteiro.
foi para o físico, precisou chegar no físico para eu realmente olhar para isso. Eu conheci as constelações há muitos anos. Tem mais de 15 anos que eu conheci, que eu fui constelada primeira vez. E foi assim, eu falo que foi um divisor de águas, porque a partir daí eu comecei uma busca diferente. Não encontrei respostas para tudo, né? Até hoje, porque é uma crescente, você vai se reencontrando, você vai se conhecendo. Mas fez toda a diferença na minha trajetória as constelações, né? E o impacto desse olhar, né, para você mesmo, para você conhecer, saber quem você é, do que você gosta, quais são as suas necessidades, os seus interesses, quando você se disponibiliza para si mesmo, né? Muitas ações, muitas decisões nossas, elas são pautadas em situações, crenças que não são nossas. E nós não nos damos conta disso. A maternidade, por exemplo... Pode falar. Engraçado, né, Dani? E quando a gente pensa, pegando aí que você está falando da raiva, gente, vocês estão ouvindo bem, está tudo certo. Apesar de a gente não estar visualizando a Dani, eu garanto que a Dani vai voltar, vai poder atender o convite novamente. A gente vai, maravilha! Isso está acontecendo, né? Mas está todo mundo ouvindo bem a Dani. Olha, estão me vendo. É engraçado, Dani, que você falou da raiva e dentro da... Vocês estão me vendo? Me vendo, vocês estão? Eu tô te vendo tranquila, Cláudio, tranquilo. Dizem que o meu som tá baixo, mas tá no máximo. Deixa eu tirar o som. Tem uma coisa que eu trabalho dentro da terapia sexual, que assim, a mulher, quando ela está na TPM, quando ela menstrua, quando ela está fazendo esse processo de menstruar, de eliminar o sangue, né? Ela... Olha, engraçado, gente, porque o meu som, eu não sei o que acontece. O som tá perfeito. Tá bom? Ah, tá. E a mulher, quando ela menstrua, ela coloca tudo isso para fora. É importante a mulher menstruar, né? Para colocar esse sangue para fora, junto com esse sangue, essas dores, essas emoções. Quando a gente está na TPM, é uma catarse mesmo que a mulher faz. Agora, o que acontece quando a mulher para de menstruar? O que acontece? Esse sentimento de raiva, ele vai tudo no fígado. Então, a importância também da gente praticar bastante esportes, da gente botar essa raiva para fora, entrar no banheiro, gritar, berrar, porque, assim, essa raiva, ela vai pro corpo e ela vai fazer um grande estrago, né? Um grande estrago. Aliás, todas as emoções, né, Daniela? Todas as emoções vão pro corpo e fazem um grande estrago. Sim, e foi exatamente isso que aconteceu. Essas emoções, elas ficaram mais evidentes quando eu entrei na menopausa. Eu fiz 50 anos esse ano, e que eu falo que é uma data muito especial para mim. Para algumas mulheres é um problema, e eu achei maravilhoso, porque eu acho que você começa a entrar em contato com um outro movimento interno seu, natural, né? Aceitar isso é muito, muito bom para a nossa alma. Não brigar com alguma coisa que é natural. E quando eu entrei em contato com essas raivas, eu me perguntava de onde vem isso? Por que que eu estou machucando os meus pés, rompendo o tendão, ligamento de braço? Foi uma coisa cíclica, percorreu o meu corpo físico. E eu falava, aonde eu estou no julgamento, né? Porque eu já tinha a compreensão do movimento sistêmico, das leis sistêmicas, eu sabia que alguma coisa, que esses sintomas estavam querendo me falar alguma coisa. Então eu precisei olhar, e uma coisa interessante, Cláudio, porque isso estava impactando a minha vida profissional. Isso tem um impacto, porque a coisa simplesmente ela não se interrompe, ela tem os desdobramentos. E eu precisei olhar, então, para a minha família de origem, né? Para fazer um movimento, voltar para casa.
Eu precisei fazer esse movimento. Uhum, Às vezes as uhum. pessoas me falam assim, nossa, você hoje trabalha com as constelações, deve ser tudo muito tranquilo. As pessoas têm um engano muito grande com isso, porque é exatamente o contrário. Porque para a gente poder exercer, estar nesse lugar de constelar, você precisa fazer um movimento seu primeiro, muito, né? Esse exercício com você, entrar em contato com as dores, é desafiador, né? Eu falo que é Exatamente. desafiador entrar em contato com isso. Uhum. Engraçado que você disse, engraçado não, é uma constatação. Você disse algo tão interessante que assim, nós somos cíclicos, né? Essa experiência, ela é cíclica dentro da gente. E a mulher, ela amadurece muito justamente por causa desses processos. Eu até postei hoje lá no meu Insta sobre a sexualidade e a expansão do ser. Porque esse é um aspecto da sexualidade que nós reduzimos à genitália, né? E a Perfeito. gente não pensa na sexualidade enquanto esses ciclos que nos acometem, enquanto essas emoções no corpo. Você falou do pé, no curso que nós fizemos de sexualidade, né, Dani? Os pés têm a ver com a nossa intimidade maior. O Jean Yves é um grande filósofo, ele diz que na hora da morte nós deveríamos tocar os pés da pessoa. Porque é um gesto de honra tocar aquilo que fez a pessoa caminhar sobre a terra. Olha que bonito. E se eu estou com 50 anos com medo de caminhar nessa jornada nova, como é que eu fico? Não Exatamente. é? Como é que é essa experiência para mim? E é muito bonito você estar falando isso com muita coragem de assumir os 50, eu fiz 50 também. E é uma oportunidade de amadurecimento muito grande, entender esses processos. Sim, e uma coisa que falar de constelação é falar de relacionamento. E muitas vezes as pessoas falam assim, Dani, como é que você consegue? Você fez terapia floral, a sua primeira formação foi design de interiores, e agora você está no direito, afinal de contas, o que que você é? Aí eu falo, gente, eu sou tudo isso. Eu vim construindo tudo isso. Isso me traz para um lugar que algumas coisas ainda não sei, e outras agora, elas já estão confortáveis para mim. Eu vou me instrumentalizando, vou me capacitando para fazer, eu acho que a coisa mais importante que eu ganhei com as constelações é sair da minha raiva e poder olhar realmente tudo, multiplicar esse amor que o Bert fala, essa luz da vida, assim, para mim, isso faz tanto sentido, porque não interessa quando que acontece esses encontros internos, quando você ressignifica, você se pacifica com você mesma, com as suas relações anteriores, sua mãe, seu pai, com seu parceiro, não interessa, o importante é quando você entra em contato e te dá a oportunidade, se permite fazer isso. Porque para onde isso tudo nos leva? Se você começa a dar os primeiros passos, isso vai te levar para um lugar bom, porque você está consciente, você está na sua presença. Esses dias atrás, eu ouvi o Garriga falar uma coisa muito interessante, ele estava falando sobre autoestima, o que é autoestima, né? Você estar nesse lugar da sua presença, do seu valor, como você se enxerga diante das suas circunstâncias de vida, né? Da aceitação do que a vida lhe traz e como a gente lida com isso. Eu, em muitos momentos da minha vida, eu não soube lidar. Eu me revoltei, eu fiquei com raiva, e hoje eu vejo isso, a clareza. Isso tem um impacto negativo. Por outro lado, né, Claudiane, a gente fala que os conflitos são maravilhosos, porque eles é que te funcionam, eles que te levam para cima, né, que te jogam para cima. E nas nossas relações de trabalho, isso vai se manifestar da mesma forma. Uhum. Hoje eu atendi uma paciente cedo, que eu achei muito interessante.
Ela, no auge da pandemia, ela e o esposo se separaram, cada um de um canto. E eles têm um filho de 5 anos, e o menininho está com ela, claro, está sentindo toda a dor, né, na relação com o pai. E ela disse que, por mais que ele esteja sofrendo e vendo o filho sofrer, ela fez o que era possível, ela fez o que ela deu conta. E o quanto esse tempo para ela encontrar essa dimensão que você falou da autoestima, ela disse, como eu me perdi sendo só mãe e sendo só a profissional. Eu e doando, era um movimento só de doação. Ela disse, quando eu cheguei em casa, que eu voltei para casa, era a minha casa, era a minha vida. Voltar para casa tinha a ver com esse lugar que eu encontrei, que podia ser meu, né? E foi muito bonito. Ela disse, olha, eu sei que quando eu olho para o meu filho, eu sinto muito por ele, mas eu fiz o que eu dei conta, eu fiz o que era possível para mim. Eu não consegui fazer diferente. Eu falei, se a gente não acolher essa humanidade em nós, se eu não acolho a minha humanidade, quem é que vai acolher? Sim, e assim, falando assim, dessa questão da relação de mãe e filho, né? Eu tive 2 filhos, hoje já são adultos, e eu passei vários dramas, dilemas, sentimentos, experimentei todos os sentimentos que todas as mães experimentam. Toda mulher que já gestou um dia sabe que nós somos assim um portal aberto para todo tipo de vivência emocional, para todas as experiências, corre tudo de uma vez só. E esses filhos, quando nós estamos gestando, eles recebem essa carga. E nós estamos gestando esses filhos com a carga que recebemos dos nossos pais. Da linguagem, da leitura que a nossa mãe fez do nosso pai fez de nossa mãe, da linguagem que o homem fez da mulher e da mulher fez do homem, porque são papéis diferentes, são funções diferentes, né? Antes de ser pais, são um casal, né? E na mulher, muitas vezes, durante a gestação, dentro da própria gestação, o que ela faz? Ela exclui o homem. Você já observou isso, Claudiane? Ela exclui. Já. O homem é o Sim. pai. Quando ela trabalho com exclui... gestantes, tem gestantes minhas aí assistindo, eu trabalho com gestantes no pré-natal sistêmico, Dani, e eu já falo isso direto, sabe? Olha, esse bebê é tão seu quanto do seu parceiro, não é? E assim, Dani, quanto os filhos também separam os pais, né? Verdade. É uma grande verdade. Mas eu penso que nós, mães, precisamos estar muito atentas. Eu vou falar assim com as mães mesmo. É óbvio que nós, muitas vezes, quando falamos alguma coisa, nós estamos falando de uma experiência também que tivemos, né? Eu tive uma série de dúvidas, medos com relação à maternidade, mais até do que talvez talvez fosse um drama da minha criança ferida, do meu emocional, das cargas que eu trouxe da minha família de origem. Mas quando a gente observa e dá o espaço para esse pai ser pai durante a gestação, Claudiane, o tanto que isso é impactante. Eu vi a live que você, adorei a live quando você entrevistou, acho que é Fernanda, o nome dela, não me lembro. Amei as colocações dela, achei extremamente assim, pertinentes, porque é isso. Se você olha para isso e você pode ser só a mãe e deixar que esse pai atue. Na prática, como é que isso funciona? A gente afasta o pai porque ele não faz como a gente faz, porque a mãe dele faz de um jeito diferente da nossa mãe, e nós estamos carregando essas culturas, essas crenças, nós estamos interferindo na gestação desse filho, na imagem que esse filho tem desse pai. E do sistema dele de família, porque faz parte, não tem como, né? A lei do pertencimento é implacável, né? Como todas as leis. Então ela sai do lugar já na gestação e ela esquece desse lugar de mulher. E o impacto disso mais à frente é porque ela vai cobrar desse marido, ela vai cobrar desse homem. É óbvio que
Esses processos, eles vão acontecer de forma inconsciente, na grande maioria das vezes. Mas nós que temos a possibilidade de conhecer hoje as constelações sistêmicas, as leis sistêmicas, nossa, que maravilha se na época que eu estava gestante eu pudesse participar, né, de um pré-natal sistêmico. Seria Amanhã, grandioso. Cláudia, amanhã nós teremos a Cláudia, ela vai falar de ordens da ajuda, e a Cláudia passou pelo pré-natal sistêmico comigo e fez o casamento sistêmico comigo lá na Grécia. Que luxo! E aí ela falou, meu Deus, como eu integrei coisas, como eu aliviei para minha filha, né? É muito lindo, gente. Isso é o melhor. Eu atendi uma pessoa esses dias, uma adolescente, Dani. Essa menina estava tão capturada pela mãe, tão capturada. O pai foi embora e a mãe colocou a filha no lugar do pai. A filha ficou casada. E aí a mãe quis participar da constelação dela. E aí ela disse uma coisa para a mãe, sem eu pedir, sem nada. Ela falou assim para a mãe dela, mãe, por favor, alivia para mim. É muito pesado ser o seu eterno bebê. Olha, me deixa voar. Eu preciso deixar esse lugar. Eu sou seu eterno bebê. Eu não consigo crescer. E a mãe chorava. E a gente se emociona em ver aquilo, né? A súplica, às vezes, de um filho que foi colocado em determinado lugar e ali vai ser pesado para a mãe e para o filho, né? Esse sentimento de culpa que nos captura, né, Dani? Tanto que é difícil para nós e para os nossos filhos. Fica pesado. A tendência é que os nossos filhos repitam esse padrão. Ainda que eles não queiram. Não exatamente igual, mas muito próximo disso. Ele se emaranha nessas histórias, ele fica contra um dos genitores, né? E por quê? Eu atendi uma pessoa, Claudiane, no escritório, e ela com 2 filhos, um garoto, um deles era autista. Eu comentei isso numa live anterior. E durante o atendimento com ela, quando eu a atendi, foi uma das minhas primeiras clientes, ela estava buscando um benefício para essa criança. E no atendimento, esse menino começou a se debater. Ela levou esses filhos, ela morava num assentamento. O pai, numa casa na cidade, e ela morava num assentamento. E ele a deixou lá e voltou para a cidade. Então ele ficava meses sem ir ver os filhos. Então ela me procurou e o menino estava se debatendo e eu peguei um vidro de bolachas que estava sobre a mesa e ofereci a bolacha para ele, para ver se ele se acalmava um pouco, e ele parou imediatamente. Aí eu fiquei tranquila, olhei e perguntei para ela, falei assim, ele está sempre assim? Eles estão tendo uma crise, está acontecendo alguma coisa maior? Ela falou, não. Às vezes acontece, mas você deu uma bolacha, que quando o pai vai visitá-lo, o pai leva essa bolacha para ele. Aquilo me tocou profundamente. Eu falei, olha a força desse amor. Para onde esse amor olha? A bolacha que o pai dá paralisou aquele menino, ele se acalmou. Então não era a bolacha em si, mas era a força desse afeto, a memória afetiva que representa, está ali representada. Um pacote de bolacha, no gesto desse pai. Então, assim, quantas coisas você... ali eu estava no meu lugar de advogada. Naquela época eu ainda não falava da advocacia sistêmica, porque isso para mim é muito novo. Eu tenho tido algumas aulas com... existe um curso que está em andamento, inclusive aberto, como o Sami fala, da Inovare, falando sobre as relações afetivas, né, no direito sistêmico. E quanto aprendizado eu tenho tido para transformar esse olhar dentro do judiciário, da advocacia, né, a postura que eu, enquanto advogada, preciso ter frente ao meu cliente, né, não querer salvar o meu cliente, né, das situações onde ele está emaranhado, mas ajudá-lo, ser uma facilitadora, para que ele possa ampliar, expandir o seu olhar para além do conflito que ele está me trazendo, que às vezes já aconteceu numa relação de divórcio que eu atendi, já agora no movimento
um olhar sistêmico, eu olhei aquele casal, as queixas dela, ela não estava falando do pai, ela estava falando do homem. Ela não percebia isso. Então, quanto nós deixamos interferir, é quando nós saímos do nosso lugar, quando nós não nos damos o devido valor de observar quem eu sou, o que eu faço impacta ao meu redor. E tudo que eu faço tem um valor na vida, né? Nesse macro sistema, nesse imenso universo, né? Que não é regido por mim, mas eu, com as minhas escolhas, vou impactar a minha relação de todas as ordens. Inclusive nos processos de separação, né, Dani? É assim, nós entramos numa relação, nós entramos num contexto sistêmico, nós entramos numa família expandida, não é? Sim. Então, muitas vezes, quando a gente tem que sair da relação, é deixar também não só a expectativa, mas também deixar esse sistema que nos acolheu. Então, que parte nossa ainda fica ali, permanece? E de que maneira, de que lugar a gente pode deixar esse cenário um pouco melhor, né? Porque tudo é por amor, se a gente for pensar. Quem está junto por amor. Quem separa, também se separa por amor. Quem faz escolhas emaranhadas, porque ainda está no amor. Às vezes no amor cego, da criança, mas não do cego, não é? Então, assim, tem uma coisa que eu falo constantemente, Dani. Não nos falta amor, nos falta a disponibilidade de amar. perfeito, Não é? A vontade de amar. Estar disponível e, assim, encerrar um ciclo, encerrar uma relação, exige uma postura. Por isso que, às vezes, eu acho o direito sistêmico tão belo. Ensinar essa postura do adulto, e aí não é fácil, porque esse casamento também acabou, provavelmente foram criança, não é? Ou encerra-se por questões levianas, porque o Heidegger fala muito isso, né? Do fim leviano de uma relação. Quando a relação não tem sentido, está acabando, e a pessoa vai lá e põe fim àquela relação. Mas mesmo no leviano, a pessoa fez o que ela foi capaz, ela não conseguiu ir além. Mas como é que nós podemos deixar, então, esse legado para quem fica? Não só os filhos que a gente constituiu naquele casamento, porque tem relações de segundo casamento, terceiro casamento, e partes nossas, elas vão ficando, partes da nossa alma vão ficando nesses sistemas que passam a ser nossos também, né? Então, se interagir com um sistema é difícil, imagina a interação desses microsistemas na nossa vida. E quanto nós vamos deixando coisas nossas perdidas aí? Será que é possível a gente deixar essas partes um pouco mais amadurecidos, não é? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas para isso eu preciso de novo voltar. E eu vejo assim, o que eu tenho aprendido olhando sistemicamente essas relações, no atendimento, seja no atendimento da constelação ou com o cliente na advocacia, o respeito pelo outro, quando o Bert fala, reconhecer o outro exatamente como ele é. Reconciliar na minha alma, numa clareza mesmo, emocional, mental, de que essa pessoa, ela faz parte da vida, e esse encontro, ele não é por acaso, esse encontro, ele visa uma troca para o crescimento de ambas as partes. E nas relações... Eu acho que é mais que uma troca, viu, Dani? Eu tenho a sensação que a troca ainda é estreita, é uma partilha. Isso, é uma partilha de algo maior. Muito maior. Você tem toda a razão. É uma partilha. É uma partilha de tudo que você é. Quando você está convivendo com uma pessoa, você partilha tudo. Você está totalmente vulnerável. É necessário que você se abra para o outro. Porque não dá para usar máscaras. As máscaras, elas detonam com as relações. E eu preciso perceber. Nós sabemos que
Nós usamos ainda essas máscaras, muitas vezes, até para nos sentirmos fortes, mas nós sabemos que isso também não é uma coisa positiva, não é duradoura, porque ela não vai te trazer para a verdade daquela relação, daquela convivência. E onde tem filhos ali, eles estão captando, eles estão observando tudo, eles estão uma percepção muito maior do que a gente pode imaginar. E ao deixar o meu parceiro, eu preciso olhar para ele com dignidade. Eu deixo, sim, todas as dificuldades que nós vivemos, eu olho para isso, assumo a minha parte, eu preciso reconhecer, assumir essa responsabilidade para poder, então, fazer essa separação, entre aspas, assim, se tem filho, para mim, já não tem separação, né? Eu acho assim, separa o homem e a mulher, mas os pais, eles permanecem, esse vínculo não vai se dissolver jamais. Mas você precisa ressignificar esse amor, ressignificar o amor que você teve pela pessoa, tudo que você viveu. Não dá para anular, para ser indiferente. E isso impacta a nossa convivência e nossas relações futuras. Se eu não faço essa boa separação, se eu não dou lugar de verdade na minha alma, no meu entendimento para o pai do meu filho, esse filho vai agir, ele vai demonstrar claramente, na minha convivência, se ele convive comigo, ele vai dizer o tempo todo, olha, você fala uma coisa e você faz outra, porque eu não sinto meu pai aqui. Meu pai está fora. Eu quero meu pai, esse quer o meu pai está ausente, ele vem de muitas maneiras, até no adoecimento de um filho, até na forma como esse filho lida com a escola, com tudo na vida dele. E o impacto disso na minha vida profissional é que você entra num processo de culpa. Eu entrei em processos de culpa muitas vezes, decorrente da minha forma de agir com a minha maternidade. É engraçado que é como se, em muitos momentos, a maternidade fosse uma penalidade. Engraçado isso, falar isso, né? É interessante Sim. A gente observar isso. Eu não consigo exercer, eu não consigo fazer, aí eu não posso fazer porque eu tenho que olhar você. Então, falas que no dia a dia parece que estão perdidas, mas quando você vai lá ao fundo disso, é muito forte. Você quer O que isso impacta na vida do filho depois, né? Na nossa vida, porque nós não temos condições de ter só a mãe boa. Isso é impossível. Todo ser humano teve uma mãe que foi muito boa e teve uma mãe que foi difícil, não é? Então, a gente reconhecer também as nossas dificuldades. Eu não sou perfeito, eu tô cansado mesmo, nesse momento agora tá difícil para mim, mas não tem a ver com você. Eu falo muito com meus pacientes. A criança, às vezes, ela vê a mãe e o pai triste. Tanto que é importante esclarecer isso. Nós estamos tristes, mas não tem a ver com você. Isso não tem nada a ver com você. Porque essas falas, essas sensações, isso vai criando uma fantasia dentro da criança que impacta na nossa vida para o resto da existência. Haja terapia, haja consideração depois da... Haja terapia. E assim, você falando dessa forma, eu vou lembrando de situações, né? Quando meu filho mais velho quis ficar com o pai, gente, que drama que eu fiz. Como eu fui infantil, como eu dificultei o processo, porque eu queria, na verdade, eu estava depositando, eu estava refletindo, eu estava expressando toda a minha dificuldade com o pai em cima desse filho. Gente, quando eu olho para isso, eu falo, bom, eu não fui perfeita, não tinha como ser, né? Mas eu posso agora fazer um movimento diferente. E quando esse filho foi, ele teve a possibilidade de respirar o pai que ele tem, o pai do jeito que é.
isso transformou a minha relação com esse pai. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu falo assim, abaixa as espadas, vamos abaixar as espadas. Esses dias eu falei para uma cliente, abaixa a sua espada, solte as amarras, largue, desista. Tem um amigo meu, o Robson, professor Robson, ele fala, desista. E é verdade, nós É precisamos. lindo demais, né? Mas olha, é tão bom a gente falar dessa humanidade. O Tadeu tá aqui falando. Tadeu, amo você e vou fazer uma live com você também, viu? Tadeu é um constelador de São Paulo, maravilhoso, querido, amigo meu, Tadeu que eu me sou apaixonada. conhece. Tadeu, eu ganhei um presente do Sim, Tadeu o lá Tadeu te naquele encontro na conhece. sua Ah, casa. eu não acho, Dani, que o Tadeu tá assistindo essa live não é por causa de mim, não, é por causa de você. Ele te Oi, conhece. Tadeu, que pena que eu não posso estar aí, né? Você não posso te ver direito, você não me vê, mas tudo bem, nós estamos nos ouvindo. Mas a gente reconhecer essa humanidade, até mesmo enquanto terapeutas, né? As pessoas acham que nós estamos tão prontos, e como nós também quebramos a cabeça, a diferença é que às vezes a gente tem ferramentas para sair rapidinho, né? Não ficar sofrendo tanto. Mas quando eu resolvi ir embora para o Rio de Janeiro, a minha filha de 25 anos morava comigo. E eu, como toda boa mãe, viajava, ela ficava na casa. E assim, ela saiu da UFA, ela fazia universidade, se formou e continuou morando comigo. E chegou um momento, assim, que os meus filhos mais velhos começaram a me alertar: mãe, você está fazendo excesso para a Ananda. Você está dando para a Ananda em excesso. Isso não vai ser bom. E quando eu fiz todo o movimento de ir para o Rio de Janeiro, eu disse: agora pode procurar um lugar para você morar, que eu vou pagar para você. E foi um choque. Ela até fez aniversário de ontem, ela colocou no blog dela, no Insta dela, ela é fotógrafa, falando que ela perdeu o castelo dela, né? Perdeu a casa, perdeu um monte de coisa. E aí ela entrou num processo no Instituto Benetton, lá em Treviso. E lógico que ela foi no final do ano, teve que voltar agora por causa da pandemia, mas quem voltou não é a filhinha que pegava o café na mesa, não é a filhinha que pegava a comidinha no prato, não é. E o tanto que é bom a gente deixar os nossos filhos tornar-se adultos. E o que faz a Maravilhoso. gente não permitir é a culpa. O que me faz não permitir meu filho para o pai? É um lugar, esse pai também é pai, não Sim, é? sim, sim. E mesmo que a experiência com a minha filha, ela voltou para o Brasil, precisou vir, ser repatriada por causa do Covid, quem voltou não é a mesma mulher. Eu brinco que até fisicamente ela se transformou. Ela chegou mulher, ela não é mais aquele bebê, né? Que ficava o dia todo: mãe, me dá isso, mãe, me dá o cartão, mãe, pague isso para mim, mãe, sabe? Ir para a vida. E a gente precisa autorizar isso, né? Deixar os nossos filhos ganhar asas. Se a gente fica ali com eles, a nossa vida não vai caminhar, as nossas relações futuras não vão existir, porque quem é que aceita conviver com um adulto infantilizado? Isso é um conceito que o Jean Yves traz muito. Ele fala assim: quando uma criança é pequena, é lindo as gracinhas dela, mas quando ele torna-se um adulto infantilizado, é insuportável, porque não é a fase normal, não faz parte do desenvolvimento natural. Quando você está no mundo adulto, você se comporta como adulto, né, Dani? Verdade. E eu gosto dessa história. E assim, você falando aí, falando desse filho, de deixar ir, eu experimentei, eu saí daqui de Berlândia, fui morar fora, voltei, e quando eu volto, eu voltei já em processo de separação. E eu vi o movimento da minha família querendo me levar para dentro de casa, eu falei, não, né, eu preciso estar no meu espaço com os meus filhos. E mesmo assim, se você não toma uma certa distância, um certo cuidado, você vai sendo engolido por tudo isso. Mas eu queria até comentar uma coisa, você está falando desse impacto, dessa relação da força desse pai, dessa mãe, né?
eu fui para a advocacia e eu falava para os meus pais, eu odeio direito, eu detesto direito, eu não vou nunca fazer direito na minha vida. E acabei fazendo direito por várias situações, eu olhei para isso depois, e esses dias ainda nós conversamos sobre isso, né? Conversei sobre isso com o Tadeu, lembra, Tadeu? E assim, ressignificar esse olhar para o direito e olhar, quando eu encontrei na constelação um motivo muito maior, por que eu estou no direito, na justiça. Isso foi transformador. Tem sido. E o direito sistêmico abre uma porta maravilhosa. Eu estou encantada, Claudiane, porque é poder exercer o direito com amor. Há um tempo atrás, se você falasse isso, o povo ia falar, você está louca. Que advogada é essa? Falar de amor, de ressentimento na advocacia? E as pessoas que estão procurando um profissional nessa área, Dani, as pessoas estão sofridas, elas querem um acolhimento. E quando a gente olha para o cenário expandido, você pode acolher não do lugar da salvadora, você consegue fazer um acolhimento essencial, não é? Sim. Porque a gente busca um profissional nessa área, porque você quer ser acolhido. Eu quero uma pessoa que tem noção de direito sistêmico, porque eu sei que ele vai ter um olhar muito mais amoroso para o meu processo. Ele vai me ajudar, né, nessa travessia. E essa junção eu acho uma fantástica, fantástica. O objetivo do direito sistêmico não é terapêutico, mas a resolução dos conflitos a partir do pensamento sistêmico, ele traz soluções terapêuticas, entre aspas. Ele traz um campo de clareza tão grande para as partes que é possível reconciliar. E esse reconciliar, ele está além da visão do conflito, daquele conflito ali aparente, está muito além. Ele abarca toda a dimensão ali desse inconsciente coletivo, familiar, porque o cliente chega para você, apresenta um conflito, a fala dele não está ressoando com aquilo que ele está trazendo, com o motivo que ele aponta ser o motivo que ele pensa ser. Então, na postura da advocacia sistêmica, você vai facilitar o cliente. O profissional, o advogado sistêmico, ele vai se capacitar para que o cliente possa expandir o seu olhar além daquele conflito. Então, ele vai reconhecer também a dor do outro, porque todo mundo que procura advogado está com um problema de algum nível, né? Ele está com um problema, com uma dor, ele está passando um processo difícil e ele precisa desse olhar, mas eu não posso, igual você disse, tomar o lugar de mãe daquele cliente, eu não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial, eu preciso trabalhar com esse cliente de uma maneira que eu leve ele mesmo a se responsabilizar pelas consequências daqueles atos, mas com dignidade, sabendo que ele fez o que ele conseguia fazer, sabendo que ele não está ali sendo julgado. Na minha postura não pode haver julgamento, né? Eu preciso confiar que aquele sistema familiar que está ali na minha frente, por exemplo, se é no âmbito do direito de família, mas esse pensamento ele vai produzir os seus efeitos em todos os âmbitos do direito, empresarial, organizacional, né, no direito penal. Enfim, eu preciso confiar nesse sistema a qual esse cliente pertence. A solução vai vir pelo cliente, a partir do momento que ele olha diferente da questão e reconhece a outra parte. Não mais com aquela cultura, com aquela consciência de disputa. Porque nós temos uma crença instalada naturalmente, né, de disputa dentro do judiciário, dentro da advocacia. Isso é uma coisa natural. E assim, eu não estou dizendo com uma crítica, porque nós temos que respeitar o direito positivado, exatamente como foi, é toda uma história, uma construção. E nós chegamos num momento dessa construção, onde o amor agora vai ser cantado, falado, eu falo, de um outro lugar, né, com uma nova perspectiva. O Sami, que deu início a tudo isso,
Ele fala, há amor em tudo, não adianta querer negar. Então, quando numa ação de modificação de guarda, né, o que leva, né, as partes a necessidade de um dos cônjuges a buscar essa alteração de guarda, e por que um filho, de repente, não quer fazer as visitas com o pai, o que está por trás desse movimento desse filho. Então, dentro dessa postura sistêmica, o advogado vai auxiliar esse cliente. A constelação sistêmica é um dos instrumentos, um dos meios que nós temos, não é só através da constelação sistêmica, existem outros meios, outros métodos de resolução de conflitos. Estou só esclarecendo, Claudiane, porque muitas vezes as pessoas falam assim, direito sistêmico é direito com constelação. Nem sempre. Nem sempre. A constelação, ela nem vai ser realizada por um advogado. Ela vai ser realizada por um constelador, que é parceiro daquele escritório, né? Enfim. Sim, sim. Lá em Passo Fundo, a Tati é uma consteladora, ela é uma profissional de direito sistêmico. Hoje ela não está aqui, não vi a Tati. Mas ela marca todos os clientes para eu constelar. Os processos mais difíceis. Quem ela pode passar, ela passa, sabe? E é bom que às vezes ela assiste a constelação, às vezes ela diz, não, eu não quero assistir, e eu dou liberdade para ela. Acho que isso é muito válido, sabe? É muito válido. Sim. Né? Bom, Dani, estamos encerrando, daqui a pouco vai cair. Olha, a Tatiana é maravilhosa, maravilhosa, Miranda, ela é mesmo, eu tenho muita confiança nela. Ela é a coisa mais linda, ela é baixinha, mas ela é considerada na cidade a pitbull, gente. Ela é uma excelente também profissional. E a bichinha tem força. Então, essa força a gente encontra quando a gente está bem colocado, né, Dani? Quando a gente está bem posicionado, né? Sim, seja em que for, seja no seu trabalho, dentro de uma empresa, na sua relação com seu marido, no seu pessoal, na sua relação com seus pais, né? Ir para o casamento carregando só aquilo que te pertence no sentimento com aquela pessoa. Nós precisamos, porque é muito fácil sair do nosso lugar, Claudiane, é muito fácil. Muito fácil. Muitas vezes. Dani, nós vamos cair. Então, olha só, você pode deixar também para mim o seu telefone. Você mora em Uberlândia, tem escritório, se alguém precisar, eu posso estar divulgando também, passando seus contatos. E eu senti, gente, de verdade, que eu preciso entregar esse livro para Daniela, do Sejuski. Sejuski? Ela disse que quer para o Sejuski. Eu senti no meu coração de fazer esse movimento em dar o livro para ela. Vocês topam? Que lindo, maravilha. Concorda? Concordo demais. Vou entregar para ela, então. É seu, Daniela. Claro, muito obrigada pela oportunidade. Eu senti, gente, eu gosto de sentir. Ela foi a primeira que se manifestou, ela falou, quero um livro para... Acho que é muito válido, é seu e vou fazer a dedicatória. Gratidão enorme. Nosso programa de live. Amanhã nós vamos receber a Cláudia Manso, também de Uberlândia. A Cláudia vai falar sobre as ordens da ajuda, porque às vezes também a gente fala assim, ordens da ajuda diz que nós não podemos ajudar. Será? Como é esse limite tão tênue, essa linha tênue entre ajuda e intromissão? E será que a gente usa isso como desculpa também para não ajudar? Como é isso? Então, amanhã, às 15 horas, nós teremos a live. E na segunda, o nosso programa de live vai receber um constelador fantástico que vai falar para nós a respeito das ordens do amor para os casais, tá? E gratidão, Dani. Gratidão, Claudiane. Linda. A live fica salva e também vai para o YouTube, tá? Então, coloque aí, Dani, os seus contatos, por favor. E muito obrigada. Eu gosto muito desse trabalho expandido. Convide outras pessoas. Amanhã nós vamos sortear uma constelação, um atendimento sistêmico. Então, convide outras pessoas que terá sorteio
de constelação sistêmica, ok? Maravilha, gente, Beijo, vamos Val. participar. Um abraço, beijão, Cláudio, beijão para todos vocês. Gratidão, gratidão. Gratidão, Cadê o Cláudio. cheio? Consteladores maravilhosos que estão com a gente. Gratidão às pessoas do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por tudo.